E então ele me disse: eu estive com sua filha. Eu disse: não, você a... E ela me disse: mãe, preciso que você venha. Ela resolveu contar porque não aguentava mais. Não, mamãe, ela disse, foi por... Ela disse: eu me senti muito mal. Mamãe, eu teria preferido que tivessem me... E não que você me deixasse ir. Ele não roubou nosso celular nem dinheiro. Ele roubou nosso... Ele roubou nossa tranquilidade. Ele roubou nossa estabilidade psicológica, moral e familiar. Hoje conheceremos dois casos que se destacam pela crueza de sua natureza, histórias que confrontam e estremecem. São relatos que às vezes nos lembram o lado mais sombrio da condição humana, não vem do desconhecido, mas pode se esconder perigosamente perto. Por trás de rostos familiares em ambientes de confiança, até mesmo dentro do próprio círculo íntimo. Por questões de segurança, nossa narradora, nossa convidada, decidiu permanecer anônima porque teme por sua vida. No entanto, a história que ela compartilha, a experiência que suas filhas viveram nas mãos de seu ex-parceiro, é grave demais para permanecer em silêncio. É um testemunho que, mesmo assim, mesmo sem nomes nem rostos, precisa ser ouvido. Olá, boa tarde, sou mãe de duas vítimas. Estou aqui contando hoje o meu caso para chamar a atenção para o fato de que não podemos confiar a vida da nossa família, especialmente das filhas, a qualquer um, para que o Ministério Público não nos veja só como mais um número, mas sim realmente como pessoas afetadas. Os fatos aconteceram no dia 28 de março de 2025, durante a madrugada. Eu estava trabalhando em uma empresa do Parque del Marquês. Eu tinha o turno da noite. Recebo uma ligação. Cabe ressaltar que eu, nessa empresa, não podia ficar com o celular na mão, por segurança e para evitar qualquer acidente. No entanto, como mãe e sabendo que minhas filhas estavam em casa, quis ter isso à mão para qualquer situação que pudesse acontecer. Por volta de 1h30 da madrugada, eu recebi uma ligação das minhas filhas, minha parceira. E as palavras dela foram: preciso que você venha para casa agora. Eu, muito surpresa pelo horário e porque eu nunca recebia ligações nessa hora. Ela me disse: preciso que você venha. Pergunto a ela: por quê? O que houve? Obviamente pensei nas minhas filhas. Algo aconteceu com elas. Ele me diz de novo: quero que você venha agora. Eu falei para ele: preciso saber. Quase gritando, pedi: me conte o que aconteceu. E ele me disse: você quer que eu te diga assim na lata? Quando ele me dizia algo assim, era porque o que tinha acontecido, ou as palavras, ou os fatos... Bem, eu não ia gostar. Então eu disse para ele: sim, me conta o que aconteceu. E então ele me disse: eu estive com sua filha. E eu processei por alguns segundos as palavras dela e novamente perguntei: o que você disse? E ele disse, exatamente como você ouviu: eu estive com sua filha? Ao que eu imediatamente respondi. Eu disse: não, você... Eu disse: porque minha filha te vê como um pai. Ela jamais estaria com você. Ele me disse: sim, ela quis ficar comigo.
Eu disse pra ele, já estou indo pra aí. Não lembro o que mais ela disse. Eu estava totalmente em choque. Ela só me disse, preciso que você venha acalmar o namorado da sua filha que está aqui, está com outras pessoas. Desliguei imediatamente. Tentei localizar minha filha. Ela estava... Quando ela respondeu, estava arrasada e chorando. E ela falou, mamãe, ele me... Preciso que você venha. Pedi para sair da empresa. E fui para onde morávamos, que era relativamente perto. Enquanto eu esperava meu irmão vir me buscar, mandei mensagens para esse agressor e disse que, como era possível que tinha agredido minha filha? Sim, ela o via como um pai. Nessa época ele já não estava mais lá em casa. Ele tinha ido embora. Ele já tinha escapado das pessoas que tentaram detê-lo. E ele me disse, de manhã eu volto para te explicar como as coisas aconteceram. Meu irmão chega e eu vou para casa. Quando cheguei, a polícia já estava lá e minhas filhas protegidas com a vizinha. E minha filha, chorando muito, me disse, mamãe, eu não queria e ele me forçou. E ela me disse naquele momento, mas minha irmã precisa te dizer uma coisa. Então eu disse, o que houve? Minha filhinha me diz, mamãe, é que se eu tivesse dito o que ele fez comigo, ele não teria feito isso com a minha irmã. E eu disse pra ela, o que aconteceu com você? Ela me disse, é que ele pra mim me... por debaixo da roupa faz 2 noites. Eu não podia acreditar. Minha filha estava se culpando por não ter falado. Ela se sentia culpada, no entanto não era. O segundo caso que vamos abordar hoje com Maria Guadalupe Lopes, que vai nos ajudar a percorrer a história de sua filha, uma menor cuja inocência foi tirada por um homem de confiança próximo à família, a quem ela chamava de tio. Através do seu testemunho, vamos conhecer como a traição pode surgir justamente dos lugares que deveriam ser seguros e como uma família enfrenta as consequências de uma confiança quebrada. Meu nome é Maria Guadalupe Lopes. Eu estou aqui pela que minha filha sofreu. Minha menina me conta, no dia 27 de setembro de 2025, ela me conta que fizeram mal a ela. Que lá onde eu trabalho, Eduardo N., ele fez mal a ela. Ele começa a chorar e começa a contar que está com medo, que não quer mais ir lá, que ela não quer mais sofrer, que já não aguentava mais o que estava sentindo. E ela começou a me contar tudo. Tudo isso, ela me contou que este senhor, Eduardo N., das suas partes 2 vezes. A primeira vez foi em que trabalhávamos no escritório dele. Minha filha me contou que esse homem chegou ao escritório e assentou no colo dele. A mão. No escritório da minha filha, eu perguntei para ela, filha, mas como eu digo? Como? Como eu digo? Ou seja, foi por dentro ou por fora? Não, mamãe disse, foi por... Disse, eu me senti muito mal, disse. Disse, tive muito medo que ele fizesse isso comigo. Eu disse, filha, eu disse, mas e o que você fez? Ela disse, não, mãe, eu fiquei. Bem, sem fazer nada, eu estava com medo. Ela disse que se sentiu estranha e ele afirmou gostar muito dela.
Ela me disse, também teve uma segunda vez, mamãe. Disse que foi na casa dele. Na casa dele, ela disse ela disse que ele estava no quarto. Ele me chamou, Dália, vem. Ela vai. Só estava ela, as duas meninas, o menino da minha irmã e deste senhor. Minha irmã não estava. Ele falou com ela e minha menina foi pro quarto. E minha menina disse que ele tirou a blusinha dela e começou a tocar nos... Então eu perguntei para minha menina, mas por quê? Por que foi? Por que foi se meter lá? Por que não gritou? E ela disse que estava com medo, e que decidiu contar porque já não aguentava mais com isso. Então, bem, eu não sabia o que fazer naquela hora. Eu comecei a chorar. Eu queria ir procurar esse senhor. Eu não sabia o que fazer. Então eu falei com o meu parceiro. Ele não estava, ele chegou. Ele chegou. Ele me ajudou a pensar. Ele disse que não era para procurá-lo, que era melhor irmos fazer uma denúncia. Que fôssemos. Fomos. Eram mais ou menos meia-noite e meia. Me disseram que, bem, não tinha ninguém para me atender. Não tinha, assim, ninguém para tomar meu depoimento. Disseram para eu voltar outro dia. Era para eu voltar por volta das 9, que aí eu ia ver quem ia me atender. Nós fomos embora. Voltamos. Sim, depois me atenderam. Eles nos chamaram. Eles pegaram o depoimento. Ao saber do que sua filha havia sofrido, Maria e seu parceiro não hesitaram em procurar as autoridades. Sua prioridade era clara: protegê-la e buscar justiça. No entanto, o que encontraram pelo caminho foi, segundo relatam, uma profunda violência institucional. Em vez de acompanhamento e diligência, enfrentaram processos que os colocavam sob escrutínio e, em vários momentos, uma aparente inação diante da gravidade do caso. Outra batalha aumentou ainda mais a dor inicial. A promotora que colheu meu depoimento não era nada empática. Me tratou mal. Ele me dava as guias para levar minha menina. Quando ele me dá a guia para ir ao hospital da criança e da mulher, ele me diz, você tem que comparecer com sua filha, levá-la para que ela seja atendida. Ela pega o papel e faz assim. Esta folhinha, ela diz, não anda sozinha, tem que levar. Ela diz, muito grossa mesmo. Ela diz, tem que levar, diz ela, e eu pergunto, pode ser qualquer dia, qualquer um? Sim, senhora, sim. Bom, então eu já peguei todos os meus papéis e no dia seguinte, então, levei minha filha ao Hospital da Criança e da Mulher. Me recebeu lá, receberam o documento que me mandaram e sim, atenderam minha filha. Então, examinaram ela, fizeram exames de laboratório. Fizeram exames de laboratório nela. Uma psicóloga conversou com ela. A psicóloga depois fala comigo, me diz, senhora, diz, sua menina realmente sofreu um dano, diz ela. A senhora sabe, diz ela, se essa pessoa que há mais pessoas? Ela diz porque, de certa forma, a menina está... ela está manifestando isso, segundo ela. E eu digo para ela, para ser sincera, eu não sei. Eu digo, eu não sei se esse senhor fez mal para mais alguma menina. Eu digo, eu sei, agora então... Sim, ele fez isso. E então, aí demoramos. A psicóloga atendeu bem a minha menina. Foi a assistente social. Ela conversou com a gente, pegou os dados e tudo mais. Então, daí, começou, marcaram uma consulta para começar a ir.
mas as consultas dela me davam uma a cada mês e meio, porque diziam que não tinha vaga. Que todas as instituições que são do governo não têm vaga, que estão muito lotadas. Então, eu fiquei com isso. Esperei a consulta para minha menina, porque ela estava mal. E continuei com os outros passos que eu tinha que dar. Que foi depois apresentar minha menina para que fizessem para que fizessem a entrevista dela. Eu estive presente. Minha menina Bem, ela foi entrevistada. Estava promotora. Ela estava na advogada que foi designada para nós pela promotoria e também uma psicóloga igualmente da promotoria. Já ficou tudo resolvido já. Me disseram que agora eu tinha que levá-la para a ginecologia. Eu a levei. Quer dizer, foi tudo em sequência, foi tudo seguido. Eu a levei à ginecologia. Então, eles a examinaram tudo. Naquele momento, não me disseram o que tinha dado. Me disseram que essa informação seria dada diretamente à promotora e que a promotora teria que me informar. Então, depois, levei minha filha à perícia, psicologia forense. Lá Bem, eles cuidaram dela e tudo mais. E assim como comigo, eles conversaram comigo, nos fizeram várias perguntas, e foi só isso. Também não me disseram o resultado nem nada. Me disseram que iam passar o relatório para a promotora que estava cuidando do meu caso. Depois disso, meu caso ficou parado. Eu ia até a promotoria e perguntava e... Sim, me disseram, já está o relatório da ginecologia, disseram. Mas não aparece nada, disseram porque... Por causa do tempo que já passou. Então a menina está bem, disseram. Não há nenhum dano, disseram. Mas isso não quer dizer que não tenham feito mal à menina. Disse, e o laudo pericial. Saiu que é algo leve o que ela tem. Foi isso que a promotora me disse. É algo leve, ela disse, e só precisa de 16 sessões. Ela disse, até aí estamos indo bem, disse. Ela disse, agora... Ela disse que já há um investigador da polícia, que agora vai investigar Bem, aquele que está sendo denunciado. E assim eu disse, bom, já perguntei para ele. Então, que dia posso voltar? Quando o relatório estará pronto? Eles responderam, senhora, pode vir quando quiser. Quando quiser, disseram, sem data, disseram. Então, o seu caso não é o único. Ela disse que há mais. Ela disse que, portanto, não há data. Ela disse, mas você pode vir. Você pode vir. Então, bem, já fui. Foi assim que eu continuava voltando. Normalmente era toda segunda-feira, toda segunda-feira. Eu ia e perguntava e me diziam, não, é que o policial ainda não fez o relatório. E aí eu ia embora e de novo a mesma coisa, na mesma coisa. Meu caso ficou parado aí. Ao descobrir os fatos que haviam ocorrido sob seu próprio teto, ela e suas filhas procuraram imediatamente as autoridades em busca de proteção e justiça. No entanto, longe de encontrar um tratamento sensível e acompanhamento adequado, elas se depararam novamente com uma profunda falta de tato que as fez se sentirem novamente violentadas ou revitimizadas. Assim começou um novo calvário, o de atravessar um processo institucional que, em vez de aliviar a dor, a aprofundava, como costuma acontecer em muitos desses casos. E nesse momento a polícia começa a nos interrogar, a mim e as minhas filhas, sobre como as coisas tinham acontecido. E nos dizem que temos que ir à promotoria. Confirmei que faria a denúncia. Na promotoria, nos levam para a promotoria 4 de madrugada. Somos atendidas pelos promotores. Não me lembro dos nomes deles. Começam a interrogar minhas filhas, a mim.
quando eu vou contando os fatos para eles. A promotora, de alguma forma, um pouco rude, ela me diz que ali não fazemos suposições, que temos que estar concentradas no que ela está nos perguntando. Com muito pouca empatia, estavam nos tratando. No entanto, você não pode pedir que as vítimas sejam tão exatas quando os fatos acabaram de acontecer. Terminam de nos interrogar e nos dizem que eles têm que nos enviar para a Promotoria 8 porque é para lá que o nosso caso deve ir. E que, além disso, o perito que deve examinar minha filha não está lá nesse dia. E quando amanhece, nós vamos para a Promotoria 8. Eles nos questionam novamente para que a história seja recontada. A apresentar provas das ligações e tudo o que nos perguntaram. Minhas 2 filhas estavam arrasadas naquele momento. Sem dormir, sem conseguir processar tudo o que estava acontecendo, tudo o que acontecia. Depois intervém. As psicólogas intervêm. Minhas filhas já estavam cansadas, já exaustas física e emocionalmente. E elas estavam adormecendo. As psicólogas disseram que elas precisavam ficar alertas e conversar sobre tudo o que tinha acontecido. Elas terminam com tudo o que elas tinham que nos perguntar. E elas nos dizem que lá também não podem fazer o exame pericial. E nos mandam de volta a Querétaro para a Procuradoria-Geral. Já eram cerca de 5 da tarde. Na Procuradoria-Geral dizem que não é lá. Que onde devem nos atender para fazer o exame pericial é na 4ª Promotoria. Chegamos à 4ª Promotoria por volta das 7 da noite. E até aí, depois de mais de 12 horas. Entre uma promotoria e outra é quando fazem o exame pericial nela. E depois ela foi internada no hospital para seguir o protocolo de medicação e o atendimento psicológico que precisava. Eles dão um tratamento para ela bem agressivo para a saúde dela, que é o que iria evitar alguma doença de transmissão. E já saem com consultas marcadas para tratamento em psicologia. No entanto, a primeira coisa que ela me disse quando estávamos no hospital foi: mamãe, eu preferia que tivessem me... e não que me deixassem ir. E é difícil de ouvir que uma menina com sonhos, que estava em um curso para ingressar na Prepa Sul, em um momento todos esses sonhos, toda a vontade de viver que ela tinha, acabaram. E posteriormente, eu a levo para casa. Por isso internei a menor no hospital, seguindo o protocolo necessário. E ela também é atendida. Ela é atendida pela psicologia, recebe tratamento para que evitar alguma doença e marcam consultas para ela. No hospital, obviamente, as consultas são marcadas todo mês, a cada 2 meses. E assim as coisas vão acontecendo até que o tempo passa. Na promotoria, eles foram chamados para 1 mês depois, para ir novamente. E que elas verificassem como estavam, qual era o grau de afetação, para incluir isso no inquérito.
No entanto, esse mês virou 2, 3, 4 meses, porque o Ministério Público uma vez me chamou e quando eu cheguei, disseram que não era a data da minha convocação. Que eu aguardasse nova convocação. Passa mais um tempo. Vejo que nada acontece, não há convocações. Até o mês de agosto, depois que meu pai ficou no hospital por causa de um câncer terminal que ele tinha e eu não podia ir sempre ao Ministério Público. Eu converso com a promotora e pergunto por que passou tanto tempo depois para a consulta com a psicóloga. Ela me disse que tem me ligado, que tem me chamado e que eu não compareci. Quando, na verdade, sou a principal interessada que se faça justiça. Finalmente, só em agosto ela é atendida. E eu digo para a promotora que preciso de uma cópia do inquérito. Ela me diz, sim, faça uma solicitação, assine e deixe comigo. Eu deixei para ela. O pretexto dela para não me dar foi: faltam algumas coisas que vamos colocar, como relatórios de psicologia e outros dados que precisamos. Da próxima vez que você vier, nós te damos. Volto lá, não me dão. Em outubro, eu digo ao meu assessor jurídico que preciso falar com ele para que... Com ela, é uma advogada, se chama Alma Rosa, para que me diga como está o processo, no que é que eles precisam, porque já faz vários meses e o mandado de prisão não sai. Ela confirma que vai falar com a promotora. Ela vai contar, vai explicar e perguntar como está o caso. Eu digo para ela, tudo bem, ela me disse, mas não se preocupe, quando sair o mandado de prisão, como o crime não prescreve por ser um crime grave, então não importa, né? O mandado de prisão vai sair, seja em 10, 15 anos, em algum momento ele vai ser preso. Então eu disse, vou viver 10 ou 15 anos com essa angústia. Só porque, bem, para as autoridades, é como... bom, você está com gripe, tome paracetamol e em algum momento vai passar. A promotoria não nos viu como realmente, mas apenas como mais um número. A doutora me disse, em uma semana me ligue e eu terei as informações que você precisar. Chega o mês de outubro, novembro. No mês de novembro não acontece nada. Na verdade, nós já estávamos pensando que nunca ia acontecer nada. No mês de fevereiro, conheço o coletivo Feminismo para Todos, MX, e conto o meu caso para eles. Então disseram, vamos te acompanhar. Não vamos te cobrar nada, somos um coletivo que nos dedicamos a apoiar vítimas de violência de todo tipo. Me acompanha nessa ocasião, Cris. Pede informações e questiona por que não me deram o expediente de investigação. E quando a promotora começar a revisar, acontece que a solicitação que eu tinha feito não estava no inquérito. Então, nesse momento, o pedido é feito novamente. Eles me dão um inquérito e então o Ministério Público se compromete a agilizar o caso. Eu disse a eles, eu não quero que nada seja feito fora do processo, só quero que as coisas sejam feitas de acordo com a lei. E por meio do coletivo, eles me conseguem uma advogada que também não está me cobrando nenhum centavo. E é aí que começa a ficar claro que realmente o Ministério Público está agindo
O pessoal do Ministério Público e da Polícia de Investigação entrou em contato comigo de novo, disseram que tinham acabado de receber o meu caso, porque a pessoa anterior que estava na investigação tinha sido trocada. No entanto, a última vez que essa pessoa tinha me contatado foi em novembro. Em um momento de profunda desesperação, Maria, a senhora, decidiu buscar apoio fora das instâncias oficiais. Ela procurou o coletivo Feminismo para Todas MX, onde encontrou acompanhamento e orientação. Com o apoio delas, conseguiu impulsionar o andamento do seu inquérito, demonstrando a importância das redes de apoio e da organização coletiva na busca por justiça. Foi então que me senti desesperada, já não sabia o que fazer. Por um momento eu disse, não, é melhor eu deixar para lá, porque isso é meio cansativo. É estar aqui e dizer que sim, é estar na promotoria e dizer que, pois que não avançaram, falta isso e continua faltando a mesma coisa. E assim ficavam me enrolando. Então, procurei Feminismo para Todas MX, me aproximei delas, conversei com elas. Contei tudo isso para elas. E elas decidem me acompanhar. Elas têm me acompanhado. Elas me acompanharam e um dia fomos à promotoria. Uma delas entrou comigo. O tratamento já foi diferente. Já me diziam, sim, boa tarde, pode entrar, sente-se. Olha, estamos fazendo isso, isso e isso. Então eu digo, mas isso você me disse da última vez, que estava faltando a mesma coisa. Eu digo, e agora eu venho e você me diz de novo que está faltando a mesma coisa. Eu digo, é que então assim não dá. E ela me diz, sim, diz ela. Não, mas a gente já mandou, diz ela, já mandamos, diz ela. Desta vez sim, diz ela, agora sim vai avançar, pois já mandamos e fizemos. Essas eram as palavras da promotoria que me diziam. Então bom, é isso. Aqui com elas, com Feminismo para Todas, elas levantaram a voz por mim. Temos estado juntas, nós comparecemos a vários lugares. Inclusive, uma vez fomos ao Palácio do Governo. E as pessoas que trabalham lá, mulheres, eles fecharam as portas para nós. Não nos deixaram entrar. Nós só queríamos ir conversar com a pessoa, com o secretário de lá, para expor nossos casos a ele. Disseram que não e nos fecharam a porta. Não nos deixaram entrar. Então, ficamos lá por um tempo, sem comer, sem nada. E não, eles não ligaram e nos impediram de passar. Nós nos manifestamos. Nós fizemos muitas coisas, batemos em muitas portas para que nos ouçam. E pois lá vai meu processo, lá vai caminhando devagarzinho. Um dia de manhã, bem cedinho, me ligam e me dizem, sabe de uma coisa? Você tem que estar nos tribunais criminais, porque você tem que comparecer à sua primeira audiência. Me avisaram, sei lá, 1 hora antes. Então eu me apressei para chegar lá. Cheguei lá e entrei na minha audiência. A promotora apresentou o que tinha do meu processo. Para a juíza não foi suficiente o que ela apresentou. E, bom, disse que não havia razão para isso. Eduardo N. tinha que estar... Sim, tinha que estar, tinha que permanecer lá, porque ele não representava mais risco para mim, já que desde que eu fiz a denúncia ele não fez mal à minha filha.
Mas, obviamente, ele não fez mal à minha filha porque ele não sabia da denúncia, nem ele, nem minha irmã. Porque se eles soubessem, tenho certeza de que teriam nos feito mal. Ele é uma pessoa muito agressiva. Eu o conheço, eu trabalhei com ele por cerca de 4 anos e eu sei como é. Também, a juíza disse que tinha que sair. Então, foi... Ai, foi algo feio, não foi? Nesta terça-feira, na terça-feira, dia 31, continuação da minha audiência. Já reunimos um pouco mais de provas. Espero que com isso essa juíza seja suficiente para ela. E que esse agressor permaneça preso. Eu exijo pela minha menina, por mais que são meninos e meninas. O que fez com eles, exijo justiça por todos eles. E quero que ele seja condenado, que pague. Com uma denúncia já registrada e o respaldo formal das autoridades, ela tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida, que foi voltar a entrar em contato com o homem que havia sido seu companheiro e que estava sendo acusado de abusar de suas filhas. Ele ainda não reconhecia o dano causado. Mesmo assim, ela concordou em marcar um encontro que faria parte da estratégia para sua prisão. Foi um passo carregado de tensão e risco, mas também de determinação, a convicção de fazer tudo o que fosse necessário para proteger suas filhas e avançar na busca por justiça. No entanto, a última vez que a polícia de investigação havia entrado em contato comigo foi em novembro. Então, praticamente, o meu caso estava sendo esquecido. Fevereiro, quando a polícia me procura de novo, começam a me pedir dados, localização da família dele, onde ele estava. Eles voltam a me perguntar se eu tinha certeza absoluta de que essa pessoa estava no lugar que eu dizia. Eu tinha certeza, porque eu tive que ficar em contato com ele para não perder o rastro dele. E eu tive que aguentar tudo o que eu queria dizer e reclamar para que ele não desconfiasse em nenhum momento de que eu tinha feito uma denúncia. Ele nunca soube que eu tinha feito uma denúncia pelo que ele tinha feito contra minhas filhas. Na verdade, ele já estava casado de novo. A única coisa que ele fazia era me mandar mensagens dizendo que esperava que algum dia nós o perdoássemos pelo mal que ele nos causou. Em uma ocasião, de agora que ele já está recluso, um familiar dele me disse: todos nós estávamos tranquilos até você denunciá-lo. E eu disse para ele: vocês estavam tranquilos? Nós não estávamos, porque nossa vida não tem sido fácil. Ele não roubou nosso celular nem dinheiro. Ele roubou Ele roubou a nossa tranquilidade. Ele roubou a nossa estabilidade psicológica, moral e familiar. Mas ele ainda continuava com a vida dele, como se não tivesse feito nada. No final, a polícia de investigação
Me pediu colaboração para poder localizá-lo, marcar um encontro com ele em determinado lugar. E para que fizessem a prisão. Isso aconteceu no dia 12 de março deste ano. E o trazem aqui para Querétaro. Ele passa a responder a processo e foi dada a ele uma medida cautelar de prisão preventiva. Pelos crimes de agravada e agravado, já que ele era o padrasto das minhas filhas. Marquei um encontro com ele, como ele nunca soube que tinha uma denúncia. Ele achava que ainda havia um sentimento por ele. E ele, apesar de estar com sua nova parceira, continuava me procurando com intenções românticas. Então, eu digo para ele que tem um assunto para resolver em Tabasco e que vou fazer uma viagem de última hora. Posso vê-lo para conversarmos sobre o assunto? Porque antes ele me dizia que queria conversar comigo para me explicar as coisas e coisas assim. Então eu fiz o melhor que pude para que ele acreditasse no que eu estava dizendo para ele. E aí ele me disse, sim, tudo bem, quando eu te vejo, onde eu te vejo, eu disse, a gente se vê amanhã, às 10 da manhã, em tal lugar. E então eu entrei na brincadeira. E a polícia já estava esperando por ele no lugar onde eu tinha dito que tinha marcado um encontro com ele. E foi aí que conseguiram prendê-lo. Maria Guadalupe nos conta como, pouco a pouco, o agressor foi entrando na vida dela e da filha, ganhando a confiança da família até se tornar uma presença cotidiana. Assim, com o tempo, eles perceberam que alguns sinais de alerta já estavam ali, embora na época não tenham sido interpretados com clareza. E o processo para que a filha dela pudesse reconhecer e expressar que estava vivendo uma situação de abuso foi longo e profundamente doloroso para todos os envolvidos. Foi um caminho marcado pela confusão, pelo medo e, finalmente, pela... De falar... Minha irmã começa a namorar Eduardo Vélez. Eles começam a montar uma loja na casa deles, onde eles moram atualmente. Eles começam a fazer tipo uma vendinha na entrada e na cozinha. Então eles me ligam. Um dia eles me ligam e dizem, oi, Cristina, minha irmã pediu ajuda, disse, oi, dá uma força, vamos abrir uma loja e não temos ninguém para nos ajudar. Disse a ela que não posso, pois estou matriculando minhas meninas na escola. Eu disse que não posso e não sei a hora que vou sair daqui. Ela disse que não tem problema, que vão me esperar e que eu vá para lá. É que o Lalo está sozinho e eu estou na mercearia. Ela disse, e a gente não tem alguém de confiança para nos ajudar. Então eu falei para ela, bom, se vocês esperarem eu terminar as coisas das minhas meninas, eu vou para aí. E sim, eles me esperaram lá e tudo. Foi assim que comecei a trabalhar com eles. Ele e eu éramos os únicos naquela loja. Meus filhos iam lá porque ela sabia que eu não tinha onde deixá-los, que eu os buscava e íamos direto para casa. Então ela me disse, você pode trazer as crianças aqui, elas podem ficar. Ela disse que eles façam a lição de casa aqui e que fiquem aqui com você. Ela disse, você deixa eles sentadinhos aí? E sim, era assim que eu levava meus filhos, eu os levava, sentava eles ali do meu ladinho e lá estavam meus filhos. Bem, no começo, meu filho, ele não. Ele meio que não gosta de se relacionar, como não sei se desde o começo não foi com a cara dele, eu não sei, mas ele não falava com ele, só dava um oi e pronto. Minha filha já era bem assim, oi tio e não sei o quê. Ela estava sempre muito contente e alegre. Ela sempre cumprimentava. Sim, eu via tudo muito bem até aí. Sim, o negócio foi levado para um depósito maior que fica no circuito Porta do Sol, não fica muito longe da casa dela. Então eu já tinha dito para eles que eu já não podia mais ajudar.
E eles me disseram que sim, que iam me dar carona e não sei o quê, que era para eu continuar ajudando, continuar levando as crianças e tudo mais. Então, tudo continuou normal. Depois comecei a perceber que minha menina começou a mudar, que ela estava meio que como se ela se irritasse muito, como se eu dissesse algo e ela respondesse: sim, mãe. Ah, já me deixa. Ou então com meu filho: olha, irmã, com meu filho ela se dava muito bem, eram muito carinhosos e até mesmo quando eu os deixava na escola, se um não tinha aula, dava um beijo no irmão ou vice-versa. Isso também mudou. Minha menina não queria que meu menino sequer falasse com ela. Até hoje ela se irrita quando meu menino fala com ela. Ela dizia: cala a boca, me deixa em paz. Já não te aguento mais. Essas são as palavras que ela diz ao meu filho agora. Com esse senhor, eu comecei a notar que ele falava com ela, segurava ela aqui pelos ombros, e minha filha fazia assim, se mexia, parecia desconfortável. Foi então que perguntei pela primeira vez: o que está acontecendo, filha? Ele fez alguma coisa com você? Não, mamãe. Eu falei: filha, se ele fez algo com você, preciso que me conte. Não, mamãe, já me deixa em paz. Ela disse: me deixa em paz. E ela ia embora. Ela saía para fora do negócio e ficava lá. Eu não podia sair tanto, porque como eu tinha meu caixa, eu não podia deixar aquele caixa sozinho. Então eu a deixava lá até que ela se acalmasse. Ela voltava e me dizia: então me dá de comer. E assim, coisinhas assim. Comecei a perceber essas mudanças um dia. Eu perguntei para minha irmã: oi, Cristina. Eu disse: vejo que minha menina está mal. Eu disse: ah, porque até minha menina não queria mais ir para casa dela. Eu disse: vejo que minha menina está mal. Perguntei se aconteceu algo e se você brigou com ela na sua casa. Lalo deu bronca nela? Eu disse. Ou fizeram algo com ela? E ela me disse: não. Mas nessa data, minha menina já tinha contado para as filhas dela. E a filha dela já tinha contado para ela o que esse senhor tinha feito. Então ela nega e me diz: não, nada. Eu digo: mas ela não quer mais ir à sua casa. Eu digo para esse senhor: assim que ela vê ele chegando no escritório, ela está assistindo TV com o menino. Estava vendo TV e só vejo ela correndo. Eu digo: é que isso já está me parecendo muito estranho. Eu digo: aconteceu alguma coisa? Não, ela diz: ué, o que você quer que aconteça? Foi assim que ela me respondeu. E então eu já não obrigava mais minha menina a ir para a casa dela. Eu só ouvia ela dizendo: Jimena, vamos para casa. Ela falava assim com minha irmã e minha menina respondia: não, fico com minha mãe. E ela dizia: anda, não seja boba. E dizia: mamãe, fala para ela que não. Eu digo: não, deixa ela aqui, ela não quer ir. E então ela dizia: ai, ela é uma palhaça. Não vou mais te convidar para minha casa. Então, e minha menina dizia para ela: pois é. Ela disse: mas não, não quero ir. Ela disse. E meu menino então perguntavam para ele se ele queria ir. E meu menino, bom, ele nunca foi de querer ir para assim, tipo, entrar em casas. Meu filho dizia: não, eu fico aqui com minha irmã e mãe. Então foi assim, foi acontecendo, né? E aí, quando minha filha tinha eventos e tal, também achava estranho que esse senhor vinha me dizendo: ei, a Ximena está na banda, na guarda de honra. E eu digo: sim, deixa eu ver o vídeo dela. E aí eu mostrava para ela, né? Porque minha menina aparecia em outra coisa. Deixa eu ver, quero ver. Tipo, já eram coisas que, sei lá, me pareciam estranhas. Continuei insistindo com minha filha: filha, me conta. Me conta, eu digo. Tem alguma coisa? Eu pergunto. Eu falo: eu não vou ficar brava, eu não vou brigar com você, eu digo. Eu falo: mas eu preciso que você me diga se está acontecendo alguma coisa com você. Eu digo: então fizeram alguma coisa com você? Eu pergunto. E ela diz: não, mãe, entende, me deixa em paz, não tenho nada. E assim foram passando os dias e ela... Bem, as mudanças dela eram assim. Ficava brava, já estava brava quase sempre. Minha menina era muito alegre, desde pequena ela era muito alegre. Minha menina era como que muito sociável, tipo, via alguém, ia lá, cumprimentava, sorria e tudo mais, depois voltava e ficava ali comigo.
E então, mas agora já não é mais assim. Agora já não é mais alegre. Agora ela até vive com medo. A mãe das pequenas compartilha conosco que o processo de buscar justiça tem sido, por si só, profundamente doloroso e revitimizante. Ela aponta que a falta de mecanismos de proteção adequados mantém suas filhas em constante vulnerabilidade. Vivem com a incerteza de que, a qualquer momento, podem ser chamadas para depor e reviver os fatos que as marcaram. Para ela, essa possibilidade representa uma ferida que se abre repetidas vezes em um sistema que, segundo ela, ainda tem uma dívida pendente com a proteção integral das vítimas. É revitimizante porque minhas filhas precisaram contar sua história, muitas vezes com medo de que não acreditem nela, que não acreditem em nenhuma das duas. E é difícil, porque se atualmente a defesa diz que os argumentos não são necessários, elas podem ser chamadas novamente para testemunhar, eles podem ser chamados para reconhecê-lo, apontá-lo e muitas outras coisas. O percurso que fizemos na promotoria não foi pouco, quer dizer, no mesmo dia. Passamos por 3 promotorias e depois nos mandaram de volta para a mesma, onde tínhamos ido de madrugada para registrar a denúncia. E isso é muito prejudicial, isso é algo que não se esquece. Então, ficar lembrando disso. Com os tratamentos de psicologia também, trocaram as psicólogas dela e cada vez que trocam de psicóloga, elas têm que contar de novo sua história, o motivo de estarem ali e tudo o que perguntam para elas. Então, é muito difícil estar numa situação assim. Ele foi detido no dia 12, no dia 13 chegou aqui em Querétaro. Eu estava no CESAM com minhas filhas, com as duas, tinha consulta naquele dia. É onde elas recebem atendimento psicológico aqui em Querétaro, atendimento psiquiátrico aqui em Querétaro. E me ligam às 10 da manhã do juízo oral e me dizem que tem uma primeira audiência ao 12:30 em São José del Alto. Eu digo para eles que sim, me dizem, pode ou não estar presente, você decide. Minha assessora jurídica diz, sim, é importante você estar presente. Porque ali vai ser definido se ela vai responder ao processo fora da prisão ou na prisão. E eu compareço nesse dia. Eu compareço e aí, a pessoa é informada do motivo de estar ali, do que está sendo acusada. Posteriormente, se lhe informa as provas que existem. E então, a promotora fica encarregada de ir detalhando todas as provas que existem. As provas tanto das testemunhas quanto psicológicas. E tudo o que foi possível reunir. Então, por isso para mim era tão importante que o Ministério Público cumprisse seu papel. Porque se o Ministério Público faz omissões e não realiza as investigações no tempo e da forma correta, quando chega à primeira audiência, depois o Ministério Público não tem nada em mãos. E o mais fácil, de acordo com os direitos humanos, o agressor tem direito de continuar ao processo em liberdade por falta de provas. Sim, no entanto, aqui havia elementos suficientes e o principal era que ele fugiu da justiça desde o dia dos acontecimentos. Ele comete o primeiro crime contra minha filha pequena 2 dias antes de ver minha filha mais velha. E isso foi durante a madrugada do dia 28 de março de 2025. Nesse mesmo dia, ele vai embora do estado. Então, mas as outras provas que já existiam da perícia psicológica e as pessoas que viram como ele foi embora, ele saiu com a faca
com uma faca de cozinha de onde morávamos, ameaçando o namorado da minha filha na época e o irmão dele para que o deixassem ir embora. Assim ele conseguiu fugir. Então, e já nessa primeira audiência dizem que ele vai responder ao processo em prisão preventiva. As sequelas que as vítimas de acontecimentos tão dolorosos como este enfrentam são profundas e persistentes. Maria compartilha conosco que um dos seus maiores medos é que o sofrimento que ficou em sua filha depois desse acontecimento tão lamentável possa levá-la a se machucar. É um medo constante, uma preocupação que acompanha cada etapa do processo. Porque além da denúncia e da busca por justiça, a prioridade continua sendo a mesma, que é proteger a vida, a integridade e o bem-estar emocional de sua filha. Sim, eu tenho medo de que ela se machuque porque tive a oportunidade de gravar um pouco onde ela me diz que já não quer mais viver. Ela me diz que já não quer mais viver, que não quer que esse senhor volte a agredi-la, que tem medo que ele nos procure e faça algo com a gente. Ela diz que prefere ir embora com o Papai do Céu. Que sim, que ela já não quer mais ficar aqui. E também encontrei desenhos. Desenhos não normais, daqueles que ela fazia. Ela fazia os desenhos dela muito bonitos, com muitas cores. As bonequinhas dela até tinham maquiagem. E agora o que encontrei em vários cadernos são bonecas bravas. Bonequinhas as quais ela coloca olhos e depois apaga. Bonequinhas que cobrem seu corpo, suas partes. Também encontrei um de um rostinho assustado e embaixo diz: estou com medo. Também há alguns dias ela estava sentadinha fazendo sua lição na sala. E bateram na porta e eu só vi que ela deu um pulo e ela foi se esconder. E ela me disse: mãe, ele está aí. Disse: ele está aí. Ela disse: ele vai entrar. Falei: não, filha, disse que ninguém entraria. Ela respondeu: sim, mãe, ele está aí. Então mandei meu parceiro abrir. E quando ele vai abrir, vemos que não é ele. Eu disse: viu, filha? Eu disse: não é ele. Ela me disse: mamãe, é que eu tenho medo que ele faça algo comigo de novo. Eu disse: não, filha, ele não vai te machucar de novo. Você não está sozinha. Eu disse: pode contar comigo. Você tem seu pai. Eu disse: tem muita gente do seu lado. Eu disse: você não está sozinha. Eu disse: ele não vai te machucar de novo. Agora só temos as medidas de proteção. Que se ele chegar perto de nós é para ligarmos imediatamente. Que a gente ligue avisando que eles estão lá. Inclusive, quando me deram essas medidas, tipo no dia seguinte, por umas 2 ou 3 semanas, eles foram me visitar. Seja da polícia investigadora, do atendimento às vítimas ou da polícia municipal. Eles me visitavam e perguntavam se eu estava bem. Normalmente eram 3 visitas, às vezes só 2, e depois não vinham mais. Eles esquecem disso até que as medidas vencem. Aí eu mesma vou tirar outras. E é quando de novo vão 1 ou 2 vezes, perguntam se está tudo bem e pronto, é sempre igual. A senhora nos conta como, pouco a pouco, o agressor entrou em sua vida através de um relacionamento amoroso, construindo um vínculo que parecia oferecer companhia e estabilidade. E assim, com o tempo, essa confiança se transformou em um pesadelo. Ela lembra claramente da noite em que, segundo suas palavras, se revelou o lado mais sombrio de sua natureza. Um momento que despedaçou sua vida e a de suas filhas e que marcou o início de uma luta que ainda continua. Eu o conheci em 2020, em Tabasco. Trabalhamos juntos por um tempo. Naquela época, ele era casado e eu também. Meu casamento já estava muito ruim porque meu ex-marido era agressivo, psicologicamente e verbalmente. Então já era um casamento que, bem, não dava mais para sustentar.
Meu ex-marido fica doente. E foi na época da pandemia, quando você perdia um emprego e dificilmente você conseguia outro. Adoece. Eu não consigo mais arcar com todas as despesas da casa. E meus irmãos nos oferecem vir para cuidar de um negócio da família, para que a gente administrasse e assim pudesse sobreviver, né? Eu aceito, bom, nós dois aceitamos vir com as meninas. No entanto, ele fica por questões de saúde. Em alguns meses eu vou com meu ex-marido. Com o agressor das minhas filhas, tínhamos uma boa relação. Em algum momento ele me disse que tinha interesse em mim. Eu falei, olha, eu sou casada, você também. Então não tem como, né? Vim para Querétaro com minhas filhas, meu ex-marido ficou. E depois ele veio para cá com a gente. Eu perdi contato com ele. Estou falando de 2021. Eu perdi contato com o agressor das minhas filhas e não voltei a saber dele por muitos meses. Meu casamento continuou mal e nós nos separamos. Eu tomo a decisão de que meu ex-marido disse, vou voltar. Eu disse, tudo bem. E então aqui acaba tudo, né? Sigo no negócio gerenciando sozinha com minhas filhas. Para isso, nós fomos morar onde ficava o negócio, para manter as meninas relativamente próximas. Eu as mantinha a uns 20 metros de distância do negócio e assim eu podia ficar de olho nelas e trabalhar. No ano de 2022, essa pessoa entrou em contato comigo novamente. E então voltamos a conversar. Ela me diz, sabe de uma coisa? Eu nunca perdi o interesse por você. Já estou praticamente separada e coisas assim. Iniciamos um relacionamento à distância. E eu conversei com minhas filhas. Sempre as envolvi em tudo. Ele conversava com elas por telefone. E então eu disse a elas que tinha a intenção de que essa pessoa viesse e que assim formássemos uma família. Ele também fala com elas. E minhas meninas dizem, não, tudo bem. Vamos aceitar o que vier. Ele está vindo, uma pessoa super carinhosa, atenciosa. Cuidava das minhas filhas. Elas confiaram muito nela, pegaram carinho por ela. Elas viam ele como a figura paterna que não tinham tido, porque com o pai delas a relação era muito ruim. Até hoje é muito ruim, é quase nula. Ele tratava elas bem. Elas contaram para ele sobre a vida que tinham levado com o pai, o quanto tinha sido difícil. E ele era diferente. Era muito diferente. Ele sempre preocupado com tudo. Contudo, ele disse para eu não trabalhar para ficar de olho nas meninas. Precisamos fechar o negócio. E depois ele me disse, não trabalhe, para que você fique de olho nas meninas. Eu cuido disso, você não se preocupe. E assim o tempo passou. Ele tinha toda a confiança da família. No entanto, onde morávamos era uma casa bastante grande. E lá também morava um irmão que, bem, estava sozinho. E ele sempre estava lá. Sempre meu irmão, nós e ele. Não. Em fevereiro de 2025, temos que deixar a casa. Bem, nessa altura eu tinha esquecido. Nessa altura, em maio, ele vai embora daqui. A separação ocorreu principalmente porque a família dele nunca quis nosso relacionamento, sempre se opunham. E ele, supostamente por isso ele foi embora. Ele tinha um filho pequeno. E então ele disse, não, é que eu fui embora porque meu filho estava doente. E também a pressão da minha família e coisas assim. Minhas filhas já estavam muito acostumadas com ele. Sentiram bastante, disseram que não. Ela foi embora e a gente já estava acostumada e coisas assim. Continuamos em contato. Ela disse, sabe de uma coisa? Não posso ficar aqui em Tabasco.
Olha, eu quero que você me dê outra chance. Eu quero voltar. Sinto muita falta de vocês e coisas assim. Volto a conversar com minhas filhas que dizem se ele quer voltar e vocês vão ficar bem, tudo bem, né? Na verdade, a separação quer dizer não tinha havido um motivo entre nós para a separação. Porque, entre aspas, o relacionamento era bom. Quer dizer, não havia maus tratos, nem xingamentos. Quer dizer, não havia nada. Não havia nenhum sinal de alerta propriamente dito. Nunca houve. Nunca houve. Quer dizer, ele se disfarçou tão bem que nunca aparentou nada disso. Em fevereiro, temos que nos mudar. Onde estávamos era difícil conseguir casa. Só conseguimos 2 quartos. Então eu disse, bem, vamos ficar aqui. E em junho, quando as meninas terminarem a escola, a gente se muda. Procuramos uma casa com calma. E a gente se muda para onde estivermos mais confortáveis. Ele disse, sim, tudo bem. Meu irmão, como já não tinha mais espaço, ele vai embora, vem para Querétaro. E é aí que também mudaram o nosso horário. Trabalhávamos na mesma empresa. Então, se eu entrava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde. E ele entrava às 6 da tarde e só saía no outro dia às 6 da manhã. Então, basicamente, minhas filhas começaram a ficar 12 horas por dia com ele. E quando ele descansava, nossos dias de folga também não eram nos mesmos dias. Quando ele descansava, as meninas passavam o dia todo com ele. Mas havia confiança, quer dizer. Meu irmão, obviamente, já não estava mais. Só estavam as meninas. Eu e minha sobrinha sob minha responsabilidade. E ele. Então, levamos uma semana para mudar para um novo lugar. Como eram quartos, em um quarto dormiam as meninas. No outro quarto dormíamos nós. E esse mesmo quarto foi adaptado para que fosse cozinha e sala de jantar. Claro que as meninas tinham que entrar nesse quarto, porque para comer elas precisavam entrar de qualquer jeito. Sempre elas tiveram um limite de respeito. De perguntar se podiam entrar. Vai que eu estivesse, sei lá, sem roupa. Ou sei lá, me trocando, não sei. Então, numa dessas noites, já que a gente tinha acabado de se mudar no começo de março, minha filha me envia uma mensagem preocupada e diz, mãe, olha, essa pessoa está bebendo. E então eu fico surpresa porque não vou dizer que não bebia. Sim, ele bebia. Mas normalmente era em algum almoço de família. E quando eu estava... Quer dizer, quando ele estava com as meninas, nunca tinha bebido. Ele começa a beber, ouvir música e coisas assim. E minha filha me diz, não gosto que ele beba, então mando uma mensagem quando posso, já que estava trabalhando. Ei, o que está acontecendo? Por que está bebendo? Não, é que só estou tomando uma, é só para relaxar. Eu disse, sim, mas você está com as meninas e você sabe que eu não gosto que as meninas fiquem expostas de alguma forma. Acabamos discutindo. Ficou por aí mesmo. Passou uma semana e ela voltou a fazer a mesma coisa. No entanto, dessa vez eu estava de folga. E eu cheguei. Eu chegava do trabalho à tarde. Eu o encontrei já bêbado. E algo que ele nunca tinha feito. Começou a agir de forma agressiva comigo. Comecei a questioná-lo sobre o motivo de estar bebendo e outras coisas. Ele age de forma agressiva, me empurra. Então eu digo pra ele que se já não está satisfeito, então é melhor a gente se separar. E tentei levar numa boa, porque ele estava bêbado. Eu não queria que acontecesse mais nada. No dia seguinte, ele fez como se o que aconteceu no dia anterior não tivesse acontecido. Ou seja, ele tentou apagar isso. Posteriormente, eu fico sabendo que nesses dias ele autorizou minha filha pequena. Ele permitiu algo que eu tinha proibido porque ela estava se comportando mal na escola, então eu proibi as saídas com os amigos dela. Mesmo assim, ele diz à minha filha que ela pode ir e coisas do tipo. Então tivemos uma pequena discussão por causa disso, porque eu disse para ele, é que eu tinha te dado uma ordem e você não deveria ter desobedecido essa ordem.
E então ele começa a se fazer de vítima e me diz: não, já sei que não são minhas filhas, que são suas. Eu pensei que você confiava em mim, eu pensei que eu podia tomar decisões sobre as meninas, eu as amo como se fossem minhas filhas e coisas assim. Então eu disse: tudo bem, mas você concorda que a menina está errada e eu não autorizei ela. No entanto, depois minha filha me disse que sobre essa saída ele falou para ela: eu vou conversar com sua mãe. Vou falar que te dei permissão para ela não brigar com você. No entanto, esse favor eu quero que depois você me pague. E minha filha inocente perguntou: como? Ela disse: depois eu te digo como. E minha filha, só para ir com os amigos, acabou indo. A menina mais nova tinha 13 anos. De acordo com o que minha filha me contou, com a pequena, os fatos aconteceram 2 noites antes do que ocorreu com sua irmã mais velha. E é quando ele... Certa noite ela tomava banho, como se estivesse esperando ela sair do banho, e a chama e diz: ei, vem aqui. Ela foi e ela disse: o que aconteceu? Ele diz para ela: ah, é que veja, eu não estou me sentindo bem. E ele levou a mão dela ao peito. Então, ele levou a mão dela ao peito e disse: olha, sente, não estou me sentindo bem. E ela disse: ah, então você deveria se deitar. Então ele a puxou e a abraçou contra o corpo dele. E ele disse: vem, deita comigo. E nesse momento ele, com uma das mãos, coloca a mão por baixo da blusa dela e toca e toca a cintura dela e diz: eu vou melhorar desde que se você me der um líquido que vocês têm e que faz com que os homens fiquem mais jovens. E então ela disse para ele: me coloque no chão porque não estou me sentindo bem, estou desconfortável. E então ele diz novamente para ela: você se lembra que outro dia eu te disse que você tinha que me fazer um favor por causa da permissão que eu te dei? E ela disse: sim. Então é isso que eu quero. É assim que você retribui o favor que fiz para você com sua mãe outro dia. E então ela disse: não, pode me deixar descer porque eu não estou me sentindo confortável. E se não me deixar descer, vou contar para minha irmã. Minha filha, outra filha não estava no quarto, no outro quarto ao lado. Se não me deixar descer, vou contar para minha irmã. Quando ele ouve que ela vai contar para a irmã, é quando ele a solta, a deixa descer. E ele diz: não conte para ninguém o que acabou de acontecer. E então ela vem com vontade de chorar. Bom, porque foi assim que ela me contou, com vontade de chorar. Quis contar para a irmã dela, mas não conseguiu. Em certo momento perguntei: por que não me contou? Por que você não me contou? Ela disse: mãe, eu tinha medo que ele te fizesse algo. Porque eu vi como ele te tratou quando ele estava bêbado. Não. Não, a agressão acontece contra minha filha. Ela consegue se soltar. Ela sai correndo de casa. Ou seja, ela sai do quarto onde tudo aconteceu, vai para o quarto dela, pega os sapatos, o celular e sai correndo do lugar. Como se ouve quando o portão da saída bate e ela sai correndo. É assim que a vizinha percebe o que está acontecendo. Então ela sai correndo. E enquanto corria, ela ligava para o namorado, que morava relativamente perto. E ela pede ajuda para ele. O namorado dela, então, pede para o irmão acompanhá-lo, porque essa pessoa já é um homem adulto na frente deles. O namorado da minha filha, naquela época, tinha uns 18 anos. 19 no máximo, não, 18. Acho que ele tinha 18 anos. E essa pessoa já é grande, é forte. Então, ele sabia perfeitamente que não conseguiria detê-lo sozinho. Os 3 já estão voltando para o local dos acontecimentos. Minha filha fica do lado de fora, chorando e tentando me encontrar ou encontrar o tio dela, meu irmão.
E então a vizinha, ao ouvir toda aquela confusão, é aí que ela sai e vê que minha filha, bem, não está bem emocionalmente. E é ela quem pergunta o que aconteceu. Minha filha conta para ela. A vizinha é quem se encarrega de ligar para o 911 para que a polícia chegasse. E enquanto isso, o namorado da minha filha e o irmão dele estavam tentando reter essa pessoa dentro do quarto onde os fatos haviam acontecido. É aí que, enquanto ele estava lá e esses meninos estavam do lado de fora, foi quando ele me ligou e me contou o que tinha acontecido, segundo ele e a versão dele da história. E que esses dois rapazes estavam do lado de fora. Então ele já se sentiu pressionado e por isso que ele me ligou. E ao ver que eles não iam embora e talvez, digo, ele chegou a ouvir que estavam chamando a polícia. E é aí que ele decide sair com a arma branca e ameaçá-los para que o deixassem sair. E esses garotos não tinham nada, ou seja, não tinham nada à mão para repelir a agressão ou algo assim. Então optaram por deixá-lo ir, foram atrás dele, mas já não conseguiram alcançá-lo. A mensagem de Maria Guadalupe é clara e contundente. Ela faz um apelo à ação dirigido às autoridades competentes para que assumam sua responsabilidade e ajam com a diligência que o caso exige. Da mesma forma, ela envia uma mensagem a qualquer outra possível vítima desse homem que ainda permaneça em silêncio para que não tenha medo de levantar a voz. Ela está convencida de que cada testemunho pode ser fundamental para que se faça justiça e para evitar que mais pessoas sejam afetadas. Eu faço um apelo ao Ministério Público para que me ajude com o meu caso, para que o dano que fizeram à minha menina não fique assim. O caso da minha menina não é o único. O agressor que fez mal à minha menina tem mais vítimas, tanto meninos quanto meninas. E a promotoria não pode ser omissa, não pode, não pode ser que o deixem na rua. Eles devem agir para ver o perigo que essa pessoa representa. Ela pode continuar fazendo mal a mais meninas e meninos. Então faço um apelo para que me escutem, e para que minha menina possa ficar em paz. Ela vai ficar em paz, eu vou ficar em paz. Até que vejamos que esse senhor esteja pagando o que tiver que pagar por ela, pelas outras meninas, pelos outros meninos, que ele fez mal a eles. E eu descubro que há mais meninas, meninos, porque começamos a compartilhar nas redes sociais. Nas redes sociais começam a nos contatar. Ei, diz, me passa seu contato, como eu faço? Então, eu há um tempo disse, então, fui vítima dele. Ela disse, e bem, estou vendo que não é só a sua menina, ela disse, o que eu faço? Então, bem, entramos em contato com eles e vamos à promotoria para que façam a denúncia, certo? Para que eles sejam ouvidos agora, sim. E cada vez tem mais, vão aparecendo mais, vão surgindo mais e mais. Cada vez mais são meninos, são meninas. Agora elas já são adultas. Algumas têm 30 anos, mas essas meninas que hoje têm 30 anos, está desde os 7 anos. Então não pode ser que a promotoria não faça caso disso. Então, se há tantas vítimas desse senhor, a culpa é deles. É culpa deles que não o têm onde deveriam tê-lo. Então, não sei o que mais estão esperando. Que as meninas, os meninos se machuquem porque, bem, estão esperando por justiça. Não queremos mais meninas como Lúvia. Não queremos mais. Eu não vou permitir que minha menina tente ou tire a própria vida
eu vou continuar com ela, vou ficar com ela. Vou levá-la onde eu tiver que levar. Seguirei levantando a voz, junto com as famílias das outras meninas e meninos que foram. Todos nós temos que ser ouvidos. Aham. Eles não podem dizer que minha filha ou eu mentimos. E as outras crianças também mentem? Não mentem, as crianças não mentem. Aham. E vamos continuar com isso. Até que esse senhor pague. Se houver mais meninas, meninos que queiram levantar a voz, que esse senhor tenha sido... Entrem em contato conosco, não fiquem calados. Está na hora desse senhor pagar. Vamos levantar a voz todos juntos. Vamos ver se promotoria, se essa juíza, todos os juízes já começam a fazer bem o seu trabalho. Não pode ser que o deixem solto. Graças a isso, este senhor tem muitas por culpa deles. Aham. Então vamos levantar a voz todos juntos, todos unidos. Ela tem que pagar. Ela tem que estar na cadeia. Pela minha menina, pela sua menina, por todas as crianças. Ela compartilha que, embora o processo judicial continue e a sentença ainda não tenha sido dada, o medo continua presente. A incerteza de ainda não ter uma decisão definitiva mantém a família em um estado constante de tensão. A isso se soma, segundo ela relata, a pressão exercida por familiares do responsável, do acusado, para que retirem as acusações. Diante desse cenário, ela é enfática. Qualquer situação que possa colocar sua integridade em risco, ela responsabiliza aqueles que tentaram intimidá-la. E agora, com isso, você entende por que o rosto dela parece censurado. Mas, apesar do medo, ela afirma que não vai parar de insistir até que se faça justiça. Sua determinação permanece intacta, impulsionada pela proteção e pelo bem-estar de suas filhas. Então, como ela nunca tinha visto uma atitude agressiva em relação a mim, e elas são, de certa forma, muito preocupadas comigo, ela pensou que se ela dissesse algo e eu cobrasse dele por isso, ele poderia me machucar. Ela disse que por medo ficou em silêncio. No entanto, quando aconteceu com a irmã dela, por isso ela se sentia culpada. Porque ela dizia, se eu tivesse contado o que ele fazia comigo, ele não teria feito isso com a minha irmã. Obviamente, eu não culpo ela porque eu entendo, sim, o sentimento de medo dela e não saber o que fazer, né? E aí depois, possivelmente, chega a data de 28 de março, que é quando o resto acontece. Foi assim que eu o conheci. Foi assim que ele conquistou a confiança das minhas filhas, a minha e a da minha família. E hoje em dia, depois de analisar todas as situações que aconteceram, praticamente ele estava apenas esperando o momento. Porque ele esperava que minhas filhas ficassem vulneráveis quando estivessem sozinhas com ele, enquanto eu estava trabalhando. E então ele aproveitou o momento. Eu não sei, mas na verdade não duvido que haja mais. No entanto, às vezes é o medo de denunciar, a vergonha e o temor. Porque pelo menos da minha parte, quando a família dele soube que eu tinha denunciado, imediatamente entram em contato comigo e me dizem que sim, como podemos resolver financeiramente para que minhas filhas retirem a denúncia e digam que tudo é mentira. Obviamente eu digo que não vou retirar nenhuma denúncia, porque além disso, esses crimes são graves e devem ter prosseguimento de ofício. E eu disse para eles, não estou fazendo isso por dinheiro, estou fazendo por justiça. Porque ele destruiu a vida das minhas filhas completamente. E atualmente, não sei como será para ele estar recluso. Recebo uma chamada de vídeo do número dele. Quando ele é detido com seus pertences pessoais, o que ele tinha com ele.
entre eles o celular, porque, bem, ele supostamente se comunicava comigo para combinarmos onde nos encontrar. No entanto, recebo uma videochamada, mas não atendo. Mas são coisas que nos faz sentir vulneráveis. E não saber se foi por parte dele, se foi por parte da família dele. Então, também não temos certeza de que o Poder Judiciário vai fazer a sua parte de realmente dar uma sentença condenatória. O fato de ela estar lá não nos garante que realmente vamos obter justiça por temer pela minha integridade. E tememos pela nossa segurança. Porque, como volto a te dizer, ele foi meu parceiro por um tempo e ele sabe os lugares que a gente frequenta. E a família dele tem sido muito insistente em nos dizer como podemos resolver as coisas. Tememos que ao nós não cedermos, podemos estar expostas a qualquer situação. De alguma forma eu tenho que trabalhar, minha filha também precisa sair, minha outra filha tem que ir para a escola. Não posso estar 100% levando elas e buscando elas. E isso nos preocupa bastante. Sim, se algo me acontecer, eu responsabilizo diretamente a família de Alonso N., porque sabemos que eles não querem que ele esteja na cadeia. No entanto, ele cometeu 2 crimes graves e eu quero que ele pague por eles. O número do inquérito é 162-2025. Caso alguém tenha dúvida sobre o que estou falando, é um fato real. Não é uma denúncia falsa. Porque realmente ninguém quer estar no lugar de uma vítima. É muito difícil conseguir uma justiça rápida e eficiente. Estamos esperando a segunda audiência e esperamos que continue avançando. Minhas filhas estão mal emocionalmente. Elas estão em tratamento psicológico e psiquiátrico. Precisam estar medicadas porque elas tinham pensamentos suicidas, tudo por causa do que essa pessoa fez com elas. E então vamos indo aos poucos. É algo que nunca se esquece, que te marca para o resto da vida e que é muito difícil de superar. Mas muito mal, porque como mãe, muitas vezes a culpa te vence. Você sempre pensa, se eu tivesse estado... No entanto, eu tenho que ser forte. Porque elas precisam de mim. E porque quero que seja feita justiça. Não é vingança. Eu só quero justiça. Só peço ao Ministério Público Peço que o Ministério Público não nos veja só como mais um número. Que não nos veja como só mais um crime. Que realmente nos veja como vítimas. É que precisamos de justiça. E quero agradecer ao Coletivo Feminismo para Todos, pois tem sido um grande apoio para mim, para minhas filhas e para muitas mulheres que estão passando por essa mesma situação, as quais fazem tudo por pura convicção. Não nos cobram nenhum centavo e fazem muito, muito por todas as vítimas. Pela minha experiência, eu recomendaria que realmente não confiem 100% em ninguém. Muitas vezes acreditamos no que vemos, mas não sabemos realmente o que as pessoas estão pensando, nem o mal que pensam em nos fazer. No entanto, é algo que não se pode saber ao certo, porque não podemos adivinhar o que os outros estão pensando. Para a família do meu agressor, a única coisa que posso dizer é que não desejo que jamais estejam na minha posição. E que se um dia estiverem, vão saber realmente o quão difícil é e que com dinheiro não se resolve o dano que causam. Que não é fácil. No entanto,
Tomara que em algum momento entendam a minha posição como mãe. E o dinheiro não compra tudo nesta vida. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correu@pepmistério.com.mx ou me procurar nas redes sociais, onde você me encontra como Pepe Mistério.